Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Rejane Macedo Campos. A Rejane é neurologista infantil do Hospital Albert Einstein, e tem mestrado em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo. E a ideia com você aqui hoje, Rejane, é discutir a respeito da avaliação, do diagnóstico dos pacientes com autismo, né, com transtorno do espectro autista. Então, primeiramente, bem-vinda e espero que a gente aproveite essa discussão aqui. Tudo bem. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um imenso prazer falar desse tema. E a gente pode começar, então, para entrar propriamente no assunto, né? Então, vamos lá. Para começar, assim, o transtorno do espectro autista, ele ganhou muita visibilidade nos últimos anos, né? Então, isso tem trazido muitos benefícios para essas pessoas, no sentido de um melhor diagnóstico, no sentido de um melhor acesso para a educação, para a saúde, até para acesso em outros ambientes além do escolar, né? Mas, por outro lado, é uma condição em que o diagnóstico ele é basicamente clínico, né? Não existe um teste que você faz para dizer que tem autismo ou não. E essa visibilidade, ela não estaria trazendo um excesso, talvez, de diagnósticos ou de aquela ideia de que, de repente, qualquer problema de comportamento vira um autismo? Sim, eu acho que tem acontecido, sim, um alardeamento dos sintomas, né? Tendo em vista que acho que o acesso de informação até leva a alguns confundidores, e às vezes alguns familiares se pegam alguns sinais característicos e podem interpretar erroneamente que seja transtorno espectro autista. Mas, de uma forma geral, os especialistas todos, né, têm tido bastante experiência no tema, e eu acho que a avaliação nessa hora ela é essencial nesse sentido, direcionar se pode ser ou não, né, o transtorno do espectro autista quando você suspeita de uma condição. Então, acho que a suspeita aumentou muito. Claro, o diagnóstico também. Mas, assim, a avaliação do especialista, ela ainda é essencial, né, nesse momento, para confirmar ou não. A gente tem pego algumas situações que a gente, né, tem visto alguns excessos mesmo, por se apegar a alguns detalhes, alguma característica individual, mas que não vai realmente fechar critério para o transtorno do espectro autista, né? Que é bem nosso papel como especialista nesse momento, a gente está direcionando, né? Triando o paciente que realmente enquadra na situação clínica, alguns que às vezes não vão conseguir fechar um diagnóstico inicial, mas que você percebe alguns sinais de atraso no desenvolvimento e que mesmo assim a gente vai direcionar para avaliação multidisciplinar e para uma abordagem, né? Porque a gente sempre fala, em neurologia infantil tem um dado muito importante. Diante de uma suspeita clínica, diante de um atraso no desenvolvimento, a intervenção, quanto mais precoce possível, melhor vai ser o desfecho final. Então, tem aqueles casos que, às vezes, tem alguns atrasos específicos, mas que não vai fechar o critério, que a gente vai seguir esse acompanhamento aí multidisciplinar, mas que, às vezes, vai ter uma boa evolução clínica e, às vezes, realmente não era transtorno do espectro autista, né? Então, o olhar é basicamente esse, né? Diante de uma suspeita, o melhor é ter o direcionamento e começar a intervenção. Começa a intervenção mesmo que eventualmente o diagnóstico seja suspeito, vamos dizer assim, né? Isso, alguns casos que a gente fala, algumas crianças, por exemplo, crianças muito pequenas, a gente sempre fala que são crianças de risco, a gente não vai fechar um diagnóstico clínico, por exemplo, uma criança com 1 ano e meio, né? Porque é uma criança que ainda não adquiriu totalmente a aquisição da fala, então pode ter um atraso de fala, e pode não ser um autismo, né? A criança pode ter alguns sinais precoces e às vezes até por uma questão até ambiental também, né? Então, né, nesse caso a gente fala, é uma criança que está em risco, mas, assim, de qualquer forma, vai ser direcionada para as terapias, que é o mais importante no final, né? Mais do que se apegar ao diagnóstico, é muito mais isso. E a gente faz o acompanhamento a longo prazo para ver se realmente estabelece o diagnóstico definitivo, né? Se vai fechar como autismo ou não. Ótimo. E para fechar, então, esses critérios, quais são os critérios, assim, resumidamente, para fechar um diagnóstico de autismo? Então, existem os critérios clínicos do que o próprio DSM, né, que é o diagnóstico médico de doenças, ele identifica, né, então ele já estabelece. Então, o primeiro ponto é ter um atraso de fala, né, mas não só de fala, mas de comunicação no geral. Então, mesmo que a criança tenha adquirido a fala, mas a gente percebe qual que é a qualidade dessa comunicação, como é que é a forma de interação com os pares, e o outro padrão é um padrão típico de interesses repetitivos e restritos, né? Então, seja a questão
a forma de que ele interage com as pessoas, interage com os objetos, a forma de brincar, a presença de comportamentos repetitivos, estereotipados. Então, assim, na verdade, todo esse conjunto, né, esses 2 primeiros critérios são que a gente se baseia, né, como diagnóstico, mas associado a isso também tem, muitas vezes precisa de um direcionamento mais apurado, né, através de uma avaliação multidisciplinar. Então, assim, quando a gente vai pensar no diagnóstico, a gente leva muito em consideração toda a história clínica que a família traz, né, a história muito que os pais contam, mas também o relato de como que é o comportamento em sala de aula para ver como é que está a interação com os pares, porque a gente precisa avaliar essa criança em diversos ambientes, não só aquele ambiente que já é familiar e que ele está, né, muito à vontade com as pessoas da família. Então, assim, como é que é o comportamento dele social no meio de grupo, nos mesmos pares? Porque às vezes acontecem algumas situações, né, que confunde um pouco as famílias, por exemplo, mas ele interage com as pessoas, ele interage com os pais, né, às vezes os pais não têm muito essa visão de como que é a interação social com as crianças da mesma idade, porque tem algumas crianças do transtorno do espectro, por exemplo, que têm preferências diferenciadas, por exemplo, ele gosta de crianças ou crianças mais novas ou crianças mais velhas, isso é uma forma de restrição também social, né, mas às vezes não quer ter contato com crianças da mesma faixa etária, ou às vezes tem uma preferência por adultos, né? Então, assim, se a gente percebe qualquer alteração nessas relações, já é um dos sinais que a gente usa como critério diagnóstico, né? Então, assim, tanto essa avaliação nos diversos ambientes da criança, mas também avaliação, né, multiprofissional. Então, existem escalas específicas para avaliação, então são diversas escalas diagnósticas, tanto para triagem como diagnóstico. Então, por exemplo, o pediatra hoje, ele tem um instrumento que tem uma escala muito simples, né, que é uma escala que é preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas também pela todas as sociedades internacionais de pediatria, ela orienta, né, que cada consulta pediátrica desde os 9 meses de idade sejam checadas essas questões de desenvolvimento e que já sejam aplicadas uma escala clínica, né, que é para uma escala de triagem. Uma vez que tenha qualquer sinal, né, o ideal é direcionar para avaliação especialista. Tem algumas escalas que a gente pode utilizar como médico no consultório, outras que só o psicólogo termina avaliando também. E às vezes você vai juntando elementos também, avaliação do fonoaudiólogo, né, com escalas específicas também para ver como é que está a qualidade da linguagem. O próprio terapeuta ocupacional também, que é um profissional que avalia essas crianças, então ele também vai fazer a sua avaliação, né, e ver se tem como é que está a alteração da questão motora, como é que está a questão sensorial, como é que está a forma de brincar, como é que está as autonomias. Então, todos são elementos que a gente compõe, né, para juntar e para levar um diagnóstico. Ótimo. Bom, então são esses 2 critérios principais, né? Os problemas de comunicação e interação social e os problemas relacionados a comportamentos repetitivos. E aí existem os subdivisões, subitens aí dentro de cada um desses itens, que acho que aí é uma coisa mais direcionada de fato para avaliação, né? Agora, voltando um pouco nesse assunto, às vezes, de falar, não, problemas de comunicação são muito comuns, né? Quer dizer, muitas crianças têm problemas de comunicação. A questão do hiperfoco também é muito comum, ou de comportamentos repetitivos, ou, enfim, são coisas que isoladamente eles são comuns, né? Agora, existem alguns outros condicionantes também para poder fazer um diagnóstico. Sim, porque, por exemplo, o atraso na fala, né, de forma isolada, ele não é diagnóstico para autismo, né? Então, é o que você falou, você tem que realmente avaliar a constelação de sintomas para ver se consegue realmente fechar como critério diagnóstico. Então, esses 2 grandes grupos que o diagnóstico, que o DSM coloca como critérios, a gente vai identificando, né, fazendo essa avaliação, na verdade, mais detalhada do desenvolvimento, que é realmente ver as diversas competências da criança, né? Quando a gente fala interação social, né, não é só a forma de ter um contato inicial, mas também é muito da forma de compartilhamento, então é a forma que a criança, né, mantém o contato do olhar, então assim, também a forma que responde ao chamado, a forma que ele consegue manter a comunicação, né? Então, não basta falar, mas a forma que ele consegue dialogar, né, se está apropriado para a idade. Então, até a mesma forma de brincar da criança é uma coisa que a gente observa muito. Então, crianças muito pequenas, isso é muito peculiar, né? Eu falo,
existem idades específicas que a gente observa para cada idade o que seria a competência esperada. Então, assim, uma criança de 1 ano, por exemplo, a gente sabe que tem um brincar muito mais primitivo, né, que é uma forma muito mais exploratória, né, aos 2 anos ele já começa a ter um brincar mais elaborado, que além de conseguir, né, encaixar peças, fazer algumas funções básicas, né, algumas brincadeiras mais simples, a gente já tem funções executivas mais desenvolvidas, então já é um brincar lúdico, né, um brincar de faz de conta, e aí assim, a gente vai adequando cada faixa etária para conseguir identificar se tem algum atraso, né. Então assim, quando a gente fala de comportamentos restritivos, por exemplo, repetitivos, então tem desde a questão de estereotipias, né, que é aquela movimentação motora repetitiva, seja um correr de forma meio padronizada, ou pular, ou às vezes o balançar de mão, né, o flapping, que é uma coisa bem comum, ou andar na ponta dos pés, mas também muitas vezes até a forma de organização de objetos. Então, assim, tem crianças, por exemplo, que têm essa característica. Ele não brinca com o objeto, mas ele vai terminar enfileirando, organizando de forma meio categorizada. Então, tem alguns, né, cuidados finos que a gente vai observando, mas é bem o que você colocou de início, né? Os sintomas isolados, eles não dão diagnóstico. Por exemplo, bebês, é muito comum ter uma fase de maturidade que eles têm estereotipia, né? E é uma coisa transitória da infância para uma questão sensorial. Então, se você pega uma criança que veio, né, por um balançar de tronco, mas é uma criança que tem um contato visual bom, que tem uma interação boa, que está com desenvolvimento adequado, você não vai dizer que isso isoladamente é um sinal de autismo, né? A questão da fala, o principal diagnóstico diferencial para autismo é o atraso motor de fala. Então, criança que tem somente atraso de fala isolado, sem outra questão comportamental, sem outra habilidade aí que esteja em atraso, né? Então, então é isso, né? No final, a gente tem que avaliar de forma bem detalhada cada ponto do desenvolvimento, cada habilidade, para ver se realmente faz sentido em pensar em transtorno do espectro autista ou se seria outro diferencial, né? Ótimo. E aí, muitas vezes a gente acaba vendo discussões muito focadas, às vezes, no psicólogo, no neuropsicólogo, e acaba esquecendo um pouco essa questão da avaliação. Assim, às vezes fica baseado só em critérios ali de avaliação, né? Mas existem várias condições que podem, de alguma forma, se confundir, às vezes até fazer com que a criança preencha aqueles critérios, né? Inclusive, acho que um dos condicionantes que existem para esse diagnóstico é que você não possa explicar uma condição para uma outra doença, para uma outra coisa. Vou te dar um exemplo, seria uma deficiência auditiva, por exemplo, né? Ela poderia trazer os mesmos sintomas, as mesmas queixas do transtorno autista. Sim, assim, tanto que é mandatório, né, nesses casos. Toda vez que tem um atraso de linguagem, a gente sempre fala para a família da importância de fazer inicialmente uma avaliação auditiva, porque, vez ou outra, a gente pega alguma criança com alguma deficiência auditiva que apresentava algum sinal clínico que parecia estar dentro do transtorno do espectro autista, e que depois que fez a correta avaliação, que fez o procedimento como, né, ele passou a escutar, foi reabilitado, a gente viu que realmente não era o diagnóstico inicial. Então, tem esses confundidores aí que são importantíssimos fazer diagnóstico diferencial. Então, assim, essa avaliação médica, ela sempre é importante diante de qualquer atraso no desenvolvimento, na suspeita do transtorno do espectro autista, que é justamente para poder fazer diferencial clínico, né, inicial. Então, o paciente ele necessita do acompanhamento multidisciplinar, necessita do acompanhamento dos terapeutas, mas é essencial também o diagnóstico médico, tanto para, né, para avaliação diagnóstica, mas também para afastar outras condições aí que têm sinais confundidores, né? Ótimo. E que outras condições são, vamos dizer, as mais comuns, assim, que chegam a confundir com o TEA? Então, primeiro, assim, a questão do atraso de fala, que é o que mais chega para a gente para fazer avaliação, né? Seja com suspeita de TEA ou sem suspeita, e daí a gente consegue identificar que se trata de um transtorno do espectro autista. Então, atraso motor de fala é o inicial, né? Um atraso isolado de fala. Então, uma criança que não tem nenhum outro atraso no desenvolvimento, não fecha critérios, né? Porque ela tem uma interação adequada, ela consegue compensar a falta da fala, né? Então ela consegue compensar a comunicação, a gente vê que o restante das habilidades são todas preservadas. Então, o mutismo seletivo, por exemplo, é uma condição que a criança ela tem uma seletividade com as pessoas que ela vai se comunicar. Então, às vezes é uma criança que só fala com os pais, por exemplo, não fala com ninguém na escola.
Então, assim, é altamente confundida com autismo, porque tem sinais muito próximos ali, e só o profissional vai conseguir diferenciar uma condição da outra. Existe também o transtorno de comunicação pragmática, é um transtorno mais específico mesmo de comunicação. Tem outras formas, existem outras formas também de epilepsias que podem levar com afasia, né, com perda da fala, aí poderia ser confundida com a forma regressiva do autismo, e outras condições médicas mesmo, né, outras condições neurológicas, como, né, paralisia cerebral, doenças genéticas, embora possa ter associação das condições, né, para algumas formas a gente fala, a forma clássica, ela realmente não vai ter uma causa estabelecida, mas você pode ter o autismo associado com outras condições neurológicas, né, secundária a outras condições. Exato. E aí eu vou até pegar uma outra condição, que é o TDAH, né? Então o TDAH ele pode estar presente concomitante, ele pode confundir com o autismo, porque muitos sintomas são semelhantes, ou ele pode, às vezes, tá associado, né? Quer dizer, são condições separadas, mas que podem estar presentes ao mesmo tempo. Exato, exato. Eu acho que o TDAH é uma condição bem importante, né? Existem alguns casos que o que chama a atenção da família é muito mais a hiperatividade, né? O quadro da agitação, e às vezes você vai ver que realmente o TDAH está associado com o autismo, né? Certo, mas o autismo também, muitas vezes, ele pode ter vamos dizer, talvez um déficit de atenção, por exemplo. Não é comum no autismo. É bem comum, bem frequente essa queixa, né? De realmente a dificuldade da atenção, da função executiva, muitas vezes um quadro de agitação com hiperatividade associada. Então, a gente vê a associação das duas condições. Mas o TDAH também, de forma isolada, também termina sendo um diagnóstico diferencial, né? Às vezes acontece, o paciente erroneamente recebe um diagnóstico inicial de TDAH e a gente vai ver que se trata de um TEA associado com TDAH, ou ele é só um TDAH mesmo, né? Então, mas é super prevalente a associação de autismo com TDAH, né? Como outros transtornos neurológicos também. Então, pode ter o transtorno opositor desafiador junto com o autismo. A gente vê que algumas condições neurodivergentes, elas se associam com outros tipos de transtornos, né? Certo. Bom, e basicamente aí a avaliação clínica, em alguns casos, os exames eles não vão ajudar a diagnosticar, mas vão ajudar a descartar algumas outras condições, né? Claro. Em relação à capacidade, vamos dizer, cognitiva das crianças autistas, então, existem pessoas até com uma superdotação, com hiperabilidades, existem as deficiências intelectuais, né? Como é que você explicaria isso? Assim, tanto a deficiência como a superdotação, vamos dizer, dentro do mesmo espectro? Então, como existem as condições associadas, né, da mesma forma, a gente avalia se a criança tem uma deficiência intelectual associada ou não, se a inteligência é normal, que muitas vezes ou se trataria de um caso de altas habilidades, né, associada ao transtorno do espectro autista. O novo Código Internacional de Doenças, né, o CID-11, que a gente ainda não adotou no Brasil, mas que está bem estabelecido aí fora, ele faz toda essa subdivisão justamente para você conseguir descrever bem como que estaria enquadrado esse seu paciente, né? Então, ele consegue diferenciar bem se está preservada a inteligência, se tem uma deficiência intelectual, né, ou se tem um caso de superdotação. Nesses casos, é claro, a história clínica ela termina guiando para a gente conseguir diferenciar uma condição da outra, tanto quando a gente pensa num caso de superdotação, altas habilidades, ou quando pensa numa deficiência intelectual, mas a avaliação neuropsicológica ela termina sendo essencial para você conseguir estabelecer o diagnóstico, né? E daí também conseguir direcionar melhor esse paciente, né? Porque para cada condição, se é um paciente com inteligência normal, a gente vai ter uma abordagem, se tem uma deficiência intelectual ou se tem uma alta habilidade, obviamente a gente vai ter uma abordagem diferenciada, né? Ótimo. Agora, no TEA, basicamente você vai ter um problema de comunicação, né? Um transtorno de comunicação. E muitas vezes, esse transtorno de comunicação não pode acabar sendo confundido com uma deficiência intelectual, no sentido de que ele pode até ter um raciocínio rápido e adequado, mas ele não consegue expressar esse raciocínio.
E como é que você avalia, então, essa questão da deficiência num paciente que tem uma outra condição que pode, de alguma forma, simular as mesmas coisas aí? Então, a gente termina avaliando para algumas outras formas de habilidades, né? Por exemplo, então, às vezes é uma criança que tem ele tem um TEA com transtorno de aprendizado, um atraso na fala, e daí, por exemplo, não consegue concluir de forma muito fiel o teste clínico, né? Então, até a falta de colaboração na hora do teste, ele pode mascarar um resultado ruim. Então, a gente termina indo muito mais fazendo uma avaliação subjetiva, porque quando a gente não consegue ter esse dado, né, de forma testada e relatada em prontuário, né, em uma avaliação formal, a gente vai avaliando as outras competências, né? Se a criança consegue ter independência para a atividade de vida diária, se ela tem uma compreensão preservada para outras questões, mas fica realmente uma avaliação aí um pouco bem prejudicada por essa questão, né? Realmente o atraso de fala, ele mascara muito, né, a capacidade intelectual da criança. E às vezes até um ponto de frustração das famílias é porque muitas vezes vai formalizar o teste de QI, ele não consegue, né, formalizar os testes neuropsicológicos cognitivos, porque realmente fica prejudicada a avaliação. Então, às vezes vai dar um valor muito menor do que a criança realmente seria o real, o esperado para ela, né? Porque a mãe percebe as competências da criança no dia a dia, né? A capacidade de compreensão, a capacidade de executar comandos. A outra coisa que atrapalha muito, além da questão da fala, é o próprio TDAH, quando tem uma disfunção executiva. Porque alguns pacientes com autismo, eles têm uma atenção seletiva para algumas questões. Então, às vezes, assim, tem um hiperfoco por alguns assuntos, e às vezes, quando é uma coisa que foge do interesse do dia a dia, ele não quer executar aquele comando, ele não quer fazer, por exemplo, uma avaliação psicológica, porque para ele não é importante. Então, vai sair uma avaliação prejudicada, não por falta de competência, mas por falta de interesse em executar o que está sendo solicitado, né? Ótimo. E o contrário, né? Quando você fala de uma criança que tem hiperabilidades, quer dizer, como é que você chega numa hiperabilidade, ou você consegue entender isso numa pessoa que está com uma dificuldade tão grande de se comunicar? Para altas habilidades, geralmente, são pacientes que têm, na verdade, que têm um QI verbal muito alto. É muito difícil você achar um paciente com alta habilidade que vai ter uma apraxia de fala, por exemplo, né? Não vai ser verbal, Tá, tá. porque geralmente é uma coisa esperada que eles tenham um QI verbal muito alto também, né? Então, você não vai, formalmente por teste, a gente não vai conseguir formalizar, né? Ainda que ele tenha, às vezes, uma habilidade específica, porque né, o conceito o que confunde um pouco a questão das altas habilidades e superdotação, né? Formalmente, você tem que ter um QI muito alto, né? Pela bateria de teste, mas também outras habilidades associadas, outras competências para conseguir compor esse diagnóstico. Tem uma criança que realmente você fala assim, poxa, tem um comprometimento verbal, ele pode até ter às vezes você perceber um domínio de alguma questão, por exemplo, uma criança que gosta de música de forma, assim, né, surpreendente, por exemplo, tem criança que tira música pelo ouvido, consegue tocar instrumentos sem nunca ter tido aula formal. Então, ele vai ter uma habilidade específica, mas você não vai conseguir provar aí que tem uma superdotação, porque vai faltar outras competências para compor esse diagnóstico, né? Ótimo. Bom, e aí, uma vez que você já está com um diagnóstico mais fechado do TEA, isso não exclui a possibilidade de ter outras condições que muitas vezes são tratáveis, né? Então, eu queria pegar alguma das principais para você me falar a respeito. A primeira delas você já falou, que é o TDAH, né? Agora, um outro problema muito comum são os problemas de sono, né? Qual que é essa relação entre o TEA e os distúrbios de sono? Puxa, é super frequente, né? A gente vê que tanto que, assim, tem inúmeras publicações, até, assim, falando do assunto e também até estimulando o uso, por exemplo, de melatonina para essas crianças nessa condição, né? Então, assim, são casos que a gente né, tem que estar avaliando cuidadosamente cada um desses pontos. Eu falo assim, sono sempre faz parte da consulta de autismo, né? Você uma parte essencial da consulta da anamnese para saber como é que está a qualidade desse sono, para poder realmente fazer o correto direcionamento, né? Então, é uma das condições tratadas. Então, isso, o que é muito comum, por exemplo, os transtornos comportamentais como opositor desafiador, que é bem frequente e que a gente também termina direcionando com terapia, algumas vezes até com medicações,
eles podem ter outros transtornos psiquiátricos associados, então, transtorno obsessivo-compulsivo, ou mesmo outras questões comportamentais, como agressividade, que também são condições tratáveis. Epilepsia também é bem frequente em pacientes com autismo. Então, é uma coisa que a gente não rastreia de rotina, hoje não se faz eletrocefalograma de rotina, a não ser que você não tenha mesmo uma suspeita clínica, né? Questões motoras, né? É super frequente também eles terem alguma forma de dispraxia ou ter uma hipotonia associada. Então, é um direcionamento que a gente também termina reabilitando para ter uma melhora geral do desenvolvimento. Acho que das principais... Alimentação. Alimentação, né? Os transtornos sensoriais também é uma questão super frequente, né? Dentre elas, a seletividade alimentar disparadamente é a que mais causa, né, prejuízo funcional na criança e todo aquele transtorno, aquela preocupação da família, né? Porque algumas crianças desenvolvem quadros super restritivos, né? Às vezes só aceita determinado tipo, grupo, ou mesmo textura específica, às vezes cor específica. Isso termina acarretando bastante risco, né, para a saúde da criança. Ótimo. Então, são situações que a gente sempre está de olho aí, né? Legal. Bom, essas crianças, elas têm, vamos dizer, já como característica do TEA, o comportamento repetitivo, né? Então, isso faz com que elas tenham essa tendência de ter uma alimentação repetitiva, vamos dizer, ou é uma coisa que é totalmente independente? Porque a gente fala do repetitivo e restritivo, né? Que é bem comum. Então, às vezes, existe sim uma questão de uma seletividade ali que faz parte desse quadro dessa restrição, né? Então... Ótimo. E às vezes até uma rigidez comportamental associada, né? Ótimo. Um outro ponto que eu queria, ainda em relação ao diagnóstico, que você falasse um pouquinho, você já começou a falar um pouco a respeito da classificação do CID-11, né, que tem, vamos dizer, usado mudado a classificação do transtorno, né? Mas aí a gente tem dois grupos principais que classificam as doenças mentais, né, doenças que seria o DSM-5, que é desenvolvido pela Academia Americana, e o CID-11, que é desenvolvido pelas Nações Unidas, né? Como é que eles se classificam o transtorno e o que justifica essas diferenças? Porque são abordagens bem diferentes, né? Uma vai classificar em níveis... Eu acho que o manual o que a gente termina usando o DSM é mais como critério diagnóstico, né? E a classificação, o CID termina formalmente sendo utilizado mais para outras questões, né? Tanto para finalidade seja para convênio médico, né? Seja para a questão de você conseguir diferenciar, estratificar esse tipo de criança, porque eu acho que essa diferenciação do CID é de forma mais detalhada, de você explicar como a condição do seu paciente, ela termina trazendo mais clareza ao diagnóstico, né? Aliás, ao subtipo, porque a gente sempre fala, o transtorno do espectro autista é assim denominado, porque a gente fala que é um espectro de sinais e sintomas, né? Nunca um paciente autista vai ser igual ao outro. Então, como você tem, assim, uma diversidade de apresentações e de sintomas, né, dentro de todo aquele critério que você vai utilizar, né, eu acho que o CID-11, ele traz essa vantagem de você conseguir detalhar mais especificamente. O meu paciente, ele é um autista não verbal, né, com inteligência preservada, ou ele é um autista verbal, mas com deficiência intelectual. Então, isso te traz mais clareza para você, né, conseguir detalhar de que paciente você tá tratando, né? Ótimo. Bom, então o CID-11 ele vai basicamente separar na capacidade de comunicação e também na capacidade de intelectual dele, né? Então, intelectual, exatamente. Ele dá uma forma mais descritiva de qual a condição daquele paciente, né? Enquanto o DSM, ele vai me trazer mais informação para pensar em critério clínico mesmo, né? Mas ele divide aí em 3 níveis também o transtorno. Existe essa subdivisão também em níveis, né? Que a gente classifica conforme a funcionalidade, conforme o grau de suporte que essa criança necessite. Então, principalmente é o grau de suporte que a gente termina utilizando, né? Que o sintoma, o nível 1, ele termina sendo, assim, digamos, mais leve, por uma questão de demandar menos, ter uma demanda menor de um suporte, né? Então, a criança que vai ter os sinais dela, vai ter, às vezes, um prejuízo social, mas que não é tão marcante. Ela consegue transitar, consegue, né, ter uma certa autonomia, consegue desempenhar as funções do dia a dia.
né? O nível 2 já vai demandar mais atenção e mais direcionamento. E o nível 3 realmente é a forma mais grave, que a gente sabe que é uma criança que depende totalmente de suporte, né? E aí a gente classifica não só o suporte, mas também a capacidade verbal. Então, quando a criança não fala, né, automaticamente, se ela não é não verbal, ela termina, às vezes, nessa classificação de nível 3, né? Ótimo. Porque também tem uma questão funcional aí implicando nessa diferenciação. Ótimo, mas pegamos aqui uma família, às vezes, que recebeu um diagnóstico, fala, não, é um TEA, mas é um TEA leve, né? Um TEA nível 1. Agora, no próprio critério diagnóstico do transtorno, ele coloca como um dos condicionantes que a pessoa tem um prejuízo significativo na sua vida diária por conta disso. Então, não é tão leve assim. Vamos dizer, Na verdade, o nível 1, ele é, digamos assim, eu acho que a palavra mais adequada seria um paciente funcional. É sim, um tá, paciente que consegue ter as funcionalidades, consegue ter as habilidades para o dia a dia sem demandar de um suporte. Então, é uma criança que vai para a escola, que não depende de um professor auxiliar, que vai conseguir prestar atenção na escola. Mas, assim, a gente fala, às vezes tem muitos profissionais que colocam isso. Você não é adequado você falar que o paciente é um autista leve, né? Porque ele sempre fala que, a verdade, não é uma condição leve para ninguém. Ele vai ter as dificuldades dele do dia a dia, mas ele conseguiu, né, adquirir diversas autonomias, diversas competências, consegue se comunicar, né, consegue muitas vezes ir e vir para algum local. Então, é um paciente que já tem muito mais habilidades desenvolvidas, né? ó, Agora, nível 2 e 3 realmente são pacientes que têm muito mais, depende de muito mais suporte, né? ótimo. A última coisa que eu queria discutir com você são sobre as crises disruptivas, né? Então, o que são essas crises? Por que elas acontecem? Então, o que é comum na condição é o paciente realmente ter a inabilidade de ter autorregulação emocional, né? Então, você tanto tem essa questão da dificuldade de autorregulação, muitas vezes você tem um quadro de rigidez comportamental, que às vezes é alguma coisa que foge, né, da expectativa que ele criou, da forma como ele processou aquela informação. Isso vai levar a uma crise disruptiva, né, de comportamento agressivo ou de comportamento agitado, que o paciente realmente ele não vai conseguir ter o autocontrole, né? Então ele vai entrar naquele estado meio caótico ali, seja de pensamento, de agitação, e até causa mais grave de agressão, né? Seja física, seja verbal. Então, tanto hétero como autoagressão também. E aí, associado a isso, também tem aquele paciente também que, ou às vezes, alguma forma de manifestar também, às vezes, associada também à questão da alteração sensorial também que está associada, né? Então, o paciente muitas vezes compensa também tendo algumas estereotipias. Mas o mais comum é realmente a gente ver o marcante para falar do comportamento disruptivo, realmente é a agressividade, né? Ótimo. E essas crises, elas acontecem de uma forma, vamos dizer, até previsível, ou seja, elas costumam repetir essas crises em situações semelhantes, ou é uma coisa que acontece do nada? Assim, uma vez que seja identificado um padrão, porque nem sempre é tão óbvio, tão fácil, mas geralmente os profissionais conseguem, a família, eles conseguem extrair um determinado padrão, né? Porque existem gatilhos específicos, na maioria das vezes, né? Então, muitas vezes é aquela criança que tem uma rigidez comportamental importante e uma coisa saiu do lugar, ou não sentou no lugar que deveria, né? Não seguiu aquele ritual de sempre, ele vai terminar desregulando. Ou alguns momentos, claro, existem outras crianças que realmente têm um quadro comportamental associado, de agressividade, e que, às vezes, nem sempre vai ter um gatilho tão definido. Às vezes é uma criança que realmente não tá, por exemplo, um bom dia, não dormiu bem, ou às vezes está com fome, tá irritada, não conseguiu se comunicar, e ela vai terminar manifestando também com agressividade, né? Então, assim, realmente são pacientes bem diversos, porque você tem um paciente que é mais previsível por você conseguir identificar gatilhos, ou tem aquele paciente que realmente porque está com um quadro realmente mais desregulado do controle emocional, está com um quadro agressivo, aí, ou às vezes uma depressão associada, outras condições psiquiátricas associadas que vai terminar desregulando, né? Ótimo.
Regiane, acho que a ideia dessa discussão aqui era um pouco mostrar que, vamos dizer, tudo bem, você tem ali dois critérios principais, mas que o transtorno vai muito além disso, né? Então eu tenho várias nuances aí para considerar no diagnóstico, tem diagnósticos diferenciais, tem comorbidades que precisam ser tratadas também. Então acho que deu para entender até aqui, talvez a importância de fato dessa avaliação médica que talvez não é para ver se tem aqueles dois critérios, mas para ver todos esses outros aspectos, né? Queria te agradecer pela sua disponibilidade, acho que trouxe aí bastante informação nesse sentido e contar com você em outras discussões aqui. Então, tá bom. Eu que agradeço aí pela oportunidade e fico à disposição, sim. Obrigado mais uma vez, Regiane.